Então, pessoal, bom dia a todos. Bom dia para quem está vendo ao vivo aqui. Bom dia se você estiver assistindo depois em casa. Estamos aí ao vivo para mais um Hot Seat, né, exclusivo aí da mentoria. Eu tinha planejado aí com vocês que aqui no mês de março de 2025 a gente ia fazer 2 Hot Seats para discutir um pouquinho sobre neurociência e vieses cognitivos, heurísticas, etc. Então, se você estiver vendo de casa aí, esse aqui, na verdade, é o segundo Hot Seat sobre neurociência, né? Então, se você não viu o primeiro, talvez seja o caso de voltar, assistir primeiro o primeiro vídeo de neurociência, e esse aqui é a segunda parte, né? O segundo, talvez seja melhor ver depois, mas você pode resolver aí. O conteúdo está liberado na plataforma para todo mundo. Pessoal, vamos lá, então, tentar conversar um pouquinho sobre neurociência hoje, e principalmente sobre como os vieses cognitivos afetam a nossa vida, quais são os principais vieses que fazem diferença e que a gente precisa conhecer. Na aula passada, no encontro passado sobre neurociência, a gente conversou basicamente sobre essa questão que eu coloquei aqui, né? O fato de que nós vivemos no século XXI equipados com um cérebro que ele é pré-histórico, um cérebro que ele foi desenhado para um ambiente ancestral de 50 mil anos atrás. E o motivo pelo qual esse cérebro ele parou de se atualizar lá atrás e não acompanhou mais a nossa evolução é porque os nossos ambientes passaram a mudar de maneira muito rápida. A cultura passou a evoluir de uma maneira muito rápida, que é um ritmo totalmente diferente daquele da seleção natural. Então, quando você tinha os primeiros Homo sapiens até 10 mil anos atrás, cada mudança no ambiente ela durava milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Quando a gente inventou a pecuária, inventou a agricultura, construiu as cidades, a gente entrou numa escalada, né, que faz com que as mudanças aconteçam em ritmos de centenas, né, de dezenas de anos. Atualmente, de ano em ano, a cada par de ano, 3 anos, 4 anos, você tem uma mudança muito significativa. E o cérebro, lógico, né, como qualquer outra parte do corpo, não tem capacidade de evoluir nessa velocidade. Então, você chega no século XXI equipado, né, com um cérebro e o software dele foi pensado para funcionar num ambiente muito diferente, num ambiente ancestral, e nunca foi atualizado, nunca conseguiu se atualizar, porque as mudanças são rápidas demais, né? E aí vai acontecer o óbvio, né? Se você traz um cérebro treinado para um ambiente ancestral e tenta viver com ele no século XXI, alguns problemas inevitavelmente vão acontecer. E é exatamente disso que a gente vai tentar falar hoje, né? Mas antes disso, eu queria lembrar aqui de forma bem resumida algo que eu comentei com vocês no primeiro Hot Seat sobre neurociência, que é muito importante, né? Eu trouxe aí uma frasinha do Jonathan Haidt. O Jonathan Haidt é um psicólogo americano que, para mim, talvez seja o melhor cara da psicologia comportamental hoje no mundo, assim, em termos de divulgação científica, né? Estou falando de atendimento clínico, mas de divulgação científica. No ano passado, a gente leu um livro dele no Clube do Livro, o livro chamado A Hipótese da Felicidade, e esse ano a gente vai ler de novo, né? Agora, 2025, tem outro livro dele no Clube do Livro também, que chama A Geração Ansiosa, exatamente tratando sobre ansiedade na era da internet. E o Jonathan Haidt tem uma frase que diz o seguinte: a mente humana é um processador de histórias, não um processador de lógica. E aí eu comentei isso com vocês no encontro passado, né? No encontro passado, eu tentei explicar essa questão da psicologia evolucionista, do nosso cérebro planejado para outro ambiente ancestral. Falei um pouquinho sobre a questão de que a gente, nós éramos contadores de histórias, nós tínhamos narrativas que nós contávamos para nós mesmos, né?
E mostrei para vocês exatamente isso aí que ele está falando, que é o seguinte: o seu cérebro ele não foi treinado para descrever o mundo com exatidão, certo? Se você não estava aqui no Hot Seat passado, né, e está vendo aqui ao vivo, esse slide aqui ele é muito importante para contextualizar o que a gente falou na aula passada. O cérebro ele não tem como função descrever o mundo com exatidão. Descrever o mundo com exatidão não é uma função relevante para o seu cérebro. Seu cérebro precisa criar contexto que permita você sobreviver. Que basicamente é se alimentar, se reproduzir, não morrer, né? Respirar, dormir adequadamente, etc. E uma das estratégias mais eficientes dele, que se inventou na história humana, foi a narrativa, né? Foi a invenção de histórias. Então, todos nós contamos histórias para nós mesmos, nós somos contadores de histórias, né? E essa contação de histórias, ela é muito importante. A narrativa, as histórias, elas são uma excelente ferramenta para dar sentido ao mundo ao redor. O ser humano ele é muito questionador, ele pensa sobre o mundo, né? Ele é diferente dos outros animais, que ele se angustia, que ele tem ansiedade. Então, quando você tem uma narrativa, você pega um mundo que ele é parcialmente caótico e você dá uma ordem para ele ali dentro de uma narrativa. Mas essa narrativa ela não é uma narrativa perfeita, né? Por alguns motivos. E eu vou falar 3 aqui que eu já tinha falado da aula passada e vou lembrar vocês. Primeiro motivo, o cérebro é muito seletivo na hora de escolher as informações ambientais que ele vai processar. Então, o seu cérebro funciona desprezando uma quantidade imensa de informações. Seu cérebro pega muitas e muitas e muitas informações e simplesmente não processa aquilo porque não faz diferença para a sua sobrevivência, não faz diferença para você se alimentar, não faz diferença para você se reproduzir, ele deixa para lá e vamos para frente. Segundo, o seu cérebro não faz ajuste da sua narrativa de acordo com o que acontece no mundo. O seu cérebro faz ajuste do mundo de acordo com a sua narrativa. Então, em vez de você ir navegando pelo mundo, reescrevendo a sua narrativa na medida que o mundo vai acontecendo, que os fatos vão acontecendo, você faz o contrário. Você já tem uma história debaixo do braço e você vai distorcendo o mundo que vai aparecendo para ele caber naquela narrativa que você tem. E isso tem uma série de impactos para a gente na vida real. E por fim, né, que eu também já tinha falado na aula passada, citando aqui o Antônio Damasio, que é um médico português, o cérebro ele decide com base emocional, certo? Uma parte muito grande, muito significativa das nossas decisões, do nosso critério decisório, é um critério meramente emocional. Sem emoções, como eu falei aqui de alguns experimentos, né, na aula passada, a gente nem é capaz de decidir com qualidade. Então, não existe isso de separar razão e emoção. Esquece que isso não vai acontecer. Separar razão e emoção é algo que não vai acontecer na vida real. Então, você precisa se preparar, né, para viver num mundo onde as emoções vão afetar suas decisões, a emoção vai afetar a racionalidade. É assim que funciona mesmo. Isso era, então, o nosso contexto, né? Foi daqui que a gente veio no encontro passado, né? E aí eu queria conversar com vocês hoje sobre o seguinte: se o cérebro não é assim tão preocupado em descrever o mundo com exatidão, então será inevitável que ele cometa erros na hora de tomar decisões. E é disso que a gente vai falar hoje, né? O que nós chamamos de heurísticas, o que nós chamamos de vieses cognitivos, são erros que o cérebro comete na hora de tomar decisões. São erros que o cérebro comete na hora de decidir. Tá bom? E aí eu quero lembrar a vocês uma coisa que a gente comentou brevemente na aula passada, mas é importante que antes de entrar nesses 10 vieses que eu vou falar. Nós vamos falar dos vieses pela perspectiva do erro, né? Nós vamos falar dos vieses indicando para você onde ele pode te atrapalhar para você começar a se vigiar, se policiar e melhorar a sua capacidade decisória hoje. Mas eu quero
abrir aqui uma nota de rodapé para lembrar vocês o seguinte, certo? Qualquer desses 10 vieses aqui, se eles chegaram até aqui, eles são um produto da seleção natural. Então você pode ter certeza de duas coisas. Primeira coisa, em algum momento ele foi uma vantagem evolutiva para a sobrevivência humana. Claro. Senão ele não teria ficado dentro da nossa mente tempo suficiente para ser, né, enraizado. Segundo, mesmo hoje, com o ambiente totalmente diferente do ambiente ancestral, os vieses, em regra, estão corretos. Em regra, usar o sistema 1, que é aquele sistema automático que a gente comentou no outro Hot City. Usar o sistema 1 para decidir rápido, com base em vieses cognitivos, com base em atalhos mentais, em regra, vai te levar à solução correta. Porque a grande maioria das tuas decisões é tomada, na verdade, de maneira não consciente, pelo sistema 1. E isso acontece porque, em regra, funciona. O que nós temos que aprender é quando não funciona. E o que nós vamos fazer quando não funciona. Então, abolir os vieses cognitivos não é o objetivo. Não, na verdade, não é possível. Mas, além de não ser possível, também não é o nosso objetivo. Deixa os atalhos mentais funcionarem, porque senão nossa vida vai virar um caos. Mas vamos vigiá-los em determinadas situações a partir do momento em que nós sabemos que eles existem. Quero saber se deu para entender isso aqui que eu falei até agora, porque pode ter alguém que não participou do primeiro encontro. Então, se vocês puderem, se alguém tiver alguma dúvida do que eu falei até aqui, ou quiser fazer alguma observação, ou quiser que eu repita, pode levantar a mão, fazer qualquer ponderação que a gente pontua. Alguma coisa, alguém quer pontuar alguma coisa, ou está tranquilo aqui nessa introdução? Beleza. Então, vou avançar aqui nos 10 vieses que eu selecionei, né? Na verdade, existem dezenas, se eu botar na internet, tá 30 vieses para não sei o quê, 50 vieses. Escolhi aqui 10 que cabem dentro do nosso tempo e faz sentido para a gente discutir isso, principalmente com base no que eu vejo na mentoria, né? Que eu acho que pode atrapalhar mais vocês, ok? E aí, a qualquer momento, podem levantar a mão. As contribuições de vocês são sempre bem-vindas. Os exemplos são sempre bem-vindos. As dúvidas são bem-vindas, né? Eu vou tentar conduzir aqui de uma maneira mais dinâmica possível, mas a qualquer momento vocês podem participar aí. É sempre boa a colaboração, ok? Primeira coisa, né? Vou lembrar aqui de uma cena de um filme que eu coloquei uma foto, que é só para o pessoal que é velho da minha idade, né? A mentoria tem um pessoal bem novinho aí, e aí o pessoal não sabe nem que esse filme existiu, né? Isso aí é do primeiro filme do Superman. Eu acho que esse filme aí deve ser mais ou menos de 1978, 79, por ali, né? Ainda é do final dos anos 70. E nesse filme tem uma cena famosa, né? Quando a Lois Lane vai voar de helicóptero, o helicóptero cai, que é essa cena que está aparecendo aí. E o Superman segura ela, segura o helicóptero, né? E aí, quando ele coloca ela salvo lá em cima do prédio, ela fala assim: eu espero que esse incidente, né, não deixe você com medo de voar. Estatisticamente, ainda é o meio mais seguro de transporte. O que o Superman está falando ali para ela, né, é a respeito de um viés cognitivo que nós temos, que ele se chama heurística da disponibilidade. O que significa heurística da disponibilidade? Significa o seguinte: nós navegamos pelo mundo tendo que tomar decisões o tempo todo, né? Só que às vezes nós temos dois problemas para decidir. Um, nós não temos todas as informações necessárias para tomar a decisão. Isso pode acontecer. Ou dois, as informações até existem, mas o volume delas é tão grande que você não é capaz de processar aquilo ali, ou não compensa para você humanamente processar aquilo. E aí o nosso cérebro usa um atalho mental
chamada heurística de disponibilidade, que ele vai dizer o seguinte: o que eu vejo mais, o que aparece mais, é mais relevante. O que aparece mais é mais importante para mim. Então, o que o Superman está dizendo para ela é o seguinte: agora que você passou por um acidente de avião, né, de helicóptero, vai ficar muito forte na sua cabeça isso. Mas, estatisticamente, ainda é o meu mais seguro de voar. E isso permeia a nossa vida de várias maneiras, pessoal. Várias maneiras. Vou falar aqui de 2 estudos lá dos Estados Unidos que tratam disso. Um dos estudos perguntou para as pessoas, né, pegou pessoas, vários casais que tinham filhos em idade escolar pequenos, assim, talvez entre 5, 7 anos, alguma coisa desse tipo, mas eram crianças pequenas. E aí perguntou para eles o seguinte: se eles achavam que era mais perigoso em casa você ter uma piscina ou você ter uma arma, né? E 90% das pessoas responderam que era mais perigoso para a criança você ter uma arma em casa. Mas estatisticamente falando, não é. Estatisticamente falando, é mais perigoso, é mais provável a criança sofrer um acidente com a piscina do que com a arma. Porque a piscina ela tem acesso, ela entra, é um negócio aberto. Uma arma, normalmente, ela está guardada, sem bala, trancada. A criança não sabe usar, ela tem gatilho de proteção. É um negócio super difícil. Se um de nós aqui pegar uma arma, às vezes não consegue usar também. Então, mais o que, que a gente vê? Se acontecer um acidente com a arma, tem grande impacto. Quando acontece um acidente com piscina, ninguém vai comentar sobre isso, mesmo que seja uma coisa muito mais cotidiana. Então, nós distorcemos a percepção que nós temos do que é e o que não é provável com base no quanto a gente ouve falar daquilo ali. Perceba que isso é uma coisa importante. Imagina se você é um caçador-coletor que tem coisas que acontecem sempre e coisa que acontece raramente. Ora, você tem recursos limitados e você vai usar aqueles recursos limitados para lidar com o que acontece sempre. Não importa o que acontece raramente. Vou dar outro exemplo de outro estudo dos Estados Unidos. Eu acho que a maioria de vocês sabe aqui, mesmo que nunca tenha ido na Califórnia, que a Califórnia ela fica numa falha geológica, né? Chamada Falha de San Andrés, que de vez em quando tem uns terremotos e tal na Califórnia. E aí teve uma vez que teve um terremoto lá na Califórnia e os caras perguntaram assim, fizeram uma pesquisa depois para a pessoa perguntando assim, cara, Alan, eu estou te vendo aqui na câmera, de 0 a 10, qual você acha que é a sua chance de morrer nos próximos 6 meses? É muito pequena, né? Existe, claro, né? Para qualquer um, mas 1, por exemplo, 2, sei lá, né? Aí eles perguntavam assim, né? Qual você acha que é a sua chance de morrer de terremoto nos próximos 6 meses? Aí a pessoa falava 7, 8, 6. E no final da pesquisa, o pessoal achava que era muito mais provável morrer de terremoto do que morrer de qualquer coisa. Isso é um erro lógico indiscutível, né? Porque morrer de qualquer coisa inclui terremoto. Morrer de qualquer coisa quer dizer morrer de terremoto ou morrer de qualquer outra coisa. Então, por definição, morrer de qualquer coisa tem que ser mais provável do que morrer só de terremoto. Mas o morrer de terremoto estava tão exposto na mídia que eles levavam aquilo ali para a avaliação que eles tinham de probabilidade, levando eles a fazer uma avaliação irracional. E isso permeia a gente em tudo. Por isso é que a gente, a cada ano, no mês de janeiro, né, de repente, o Big Brother começa e, sei lá, 20 pessoas que ninguém nunca viu na vida, de repente se tornam as pessoas mais famosas do Brasil, ganhando não sei quantos milhões de seguidores nas redes sociais, todo mundo quer saber da vida daquelas pessoas. Superexposição. A superexposição leva a gente a ter uma ideia de relevância. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante e afeta a nossa forma de ver as coisas. No dia a dia, nós confundimos o que é relevante com o que é exposto, com o que a gente vê mais, com o que aparece mais para a gente. E numa era de rede social,
isso também tem um impacto muito grande, onde todo mundo está postando, todo mundo está turbinando, gente está comprando seguidor. Você começa a confundir relevância com exposição. Isso se chama heurística da disponibilidade e é algo que a gente precisa vigiar para a gente não tomar decisões sempre com base nisso. Às vezes faz sentido, mas nem sempre, então a gente tem que se policiar como a gente toma decisões para saber se a gente não está indo, né? Só porque aquilo tem muita exposição. Segunda coisa que eu queria falar para vocês, contar para vocês, era de uma pesquisa que eles fizeram, né, que se a gente tivesse aqui no ambiente presencial, eu faria com vocês. Às vezes, quando eu dou curso de neurociência, eu faço esse teste. Que era o cara perguntava o seguinte: ele chegava para as pessoas e falava assim: olha, eu quero que vocês todos respondam o seguinte: Mahatma Gandhi morreu com 106 anos. Verdadeiro ou falso? Aí quase todo mundo marcava falso, né? Você lembra dele velhinho ali, mas 106 anos é uma idade muito alta, então marcava falso. Aí ele ia pro item B. Com quantos anos morreu Mahatma Gandhi? Pronto. E para um segundo grupo, ele perguntava somente assim: com quantos anos morreu Mahatma Gandhi? E aí o que é que ele viu? Que sistematicamente o primeiro grupo avaliava como se Gandhi tivesse ficado bem mais velho, mais de 10 anos em média de idade do que o outro grupo. Quando o grupo era perguntado só com quantos anos Mahatma Gandhi morreu, ele ia ali mais ou menos no rumo, 70 e tantos anos, quase 80 e tal. Não errava por muito, não. Quando você antes dizia que ele tinha 106 anos, a pessoa marca falso, ela sabe que a informação não é verdadeira, e mesmo assim, ela leva para o lado dali, o cérebro leva para aquela referência e eles avaliavam como o cara sendo mais velho e colocavam 90 e tantos anos em média, 80 alto, perto de 90 anos. Então, o que eu vou chamar aqui de efeito ancoragem é um dos efeitos, um dos viés cognitivos mais importantes do nosso dia a dia. Você pode influenciar a forma como as pessoas decidem, o que elas acham razoável, o que elas acham aceitável, o tipo de acordo que satisfaz elas, simplesmente ancorando expectativas. Quando você ancora a expectativa das pessoas, você leva elas a mudar o referencial delas para perto dali. O que é normal delas muda ali para perto. Não sei se vocês lembram, né, de uma antiga propaganda de cerveja que tinha, na época que tinha propaganda de cerveja, não sei nem se hoje é permitido mais propaganda de cerveja, acho que é proibido. Mas antigamente tinha. Aí a mulher chegava na sala, né, era um casal, aí a mulher chegava na sala, o cara estava assistindo futebol com um bode, vocês lembram disso? Aí o cara tava lá com um bode e tal, aí a mulher: rapaz, você é doido, comprou um bode e tal? Não, eu quero ter um bode. Não, pelo amor de Deus. Tá bom, então eu quero uma geladeira de Skol. Aí a mulher: não, então tá, né? Porque um bode dentro de casa, a geladeira de Skol é menos mal. Isso é efeito ancoragem. O cara joga a expectativa lá para longe, ancora num extremo para poder fazer isso. E aí, a gente, né, já faz automaticamente, ou todo mundo já sabe que pode fazer isso com coisas, digamos assim, óbvias. Por exemplo, se eu quero comprar alguma coisa por um preço barato, eu vou ancorar o preço lá embaixo. Quem está querendo vender vai ancorar o preço lá em cima, né? Eu estou lendo um livro muito, muito interessante, espero trazer ele para o Clube do Livro 2026, que ele chama Negocie como se sua vida dependesse disso, que é de um cara que durante mais de 20 anos ele foi o 001 dos Estados Unidos em negociações de refém pelo FBI, mostrando como ele negocia e tal. E aí ele fala isso, né? Quando você for negociar alguma coisa, você vai colocar um preço, você começar colocando 65% do preço que você quer pagar. Aí ele vai explicar uma estratégia, né? Tem todo um detalhe de como fazer isso e tal, né? Por quê? Para você ancorar. E a gente já faz isso. A gente coloca o preço lá embaixo, ou coloca lá em cima, tá? A gente já começa fazendo mais ou menos isso. Isso é óbvio. Só que tem duas coisas que não são óbvias.
Primeira, a ancoragem funciona mesmo quando a pessoa sabe que é falso aquilo ali. É o caso do Gandhi. Você pergunta para a pessoa e ela escreve falso. Ele não tinha 106 anos. E mesmo assim ela fica ancorada por aquele número, porque ela foi exposto a ele e aqui ela passa a referência. Em vez dela pensar de 0 anos para frente, ela pensa dos 106 para trás. Entendeu? Você ancorou qual vai ser o ponto de partida dela. Vou já, tá, Conde? E a segunda coisa. Mas a idade do Gandhi leva a gente a pensar na idade dele, leva a gente a pensar nele velhinho. Faz sentido, beleza? Aí é que vem a coisa, cara, mais doida. A ancoragem funciona mesmo que ela não tenha nenhuma relação com o número que vai vir na sequência. Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Eles fizeram 2 estudos lá nos Estados Unidos super interessantes que mostram isso. Porque o Gandhi, pelo menos a idade, né? Mas olha esses 2 estudos que eles fizeram. Eles pegavam uma roleta, a roleta normal, assim, de parede, daquelas de parede, né? E ela tinha nos números de 1 a 100. E ele mandava a pessoa rodar aquele número. E dava algum número lá de 1 a 100. Quando apareceu o resultado, o entrevistador perguntava para a pessoa, cara, quantos países tem na África? Entendeu? Ora, ninguém vai achar que o número da roleta tem alguma coisa a ver com a África. Ninguém vai achar isso. Tem nada a ver. Não importa. Quando eles foram avaliar, a galera de 1 a 20, que deu 1 a 20 na roleta, estimou menos do que o pessoal que deu 21 a 40, que estimou menos do que a roleta deu 41 a 60, que estimou menos do que a roleta de 61 a 80, que estimou menos do que a roleta de 81 a 100. O fato do cara ver um número alto ou baixo ancorou a expectativa sobre quantos países tem na África. Mas o que é que o corpo tem a ver com outra? Nada, mas não importa. Mesmo não tendo nada a ver com nada, ainda ancora, porque o teu cérebro é acostumado a trabalhar com a referência, ele cola na referência e parte dali. Outro exemplo, né? Eles queriam vender, né, fazer um teste para saber quantas pessoas pagariam por alguma coisa. Eu não lembro muito bem se era uma camiseta que eles ficaram vendendo na faculdade, uma caneca, tinha um kit, eu não lembro muito bem o que era exatamente que eles estavam vendendo. Mas aí eles pediam para a pessoa anotar o dígito verificador do seu número de seguro social, como se fosse tipo o CPF lá dos Estados Unidos, né? E aí eles viram a mesma coisa. Eu anoto meu CPF, né? No meu caso, meus 2 últimos números são 63. Alguém aí, o número do CPF vai ser 15, os últimos 2 números. Alguém vai ser 94. E eles viram a mesma coisa. Quando eles pediam para a pessoa anotar os 2 últimos números do CPF e depois pediam para ela dar um preço no kit, quanto maior era o número do CPF, mais ela estava disposta a gastar lá. O número do CPF dela tem o que a ver com o valor de um kit com caneca e camiseta? Nada. Mas não importa. Mesmo assim, a pessoa fica ancorada. Então, se vocês querem, né, influenciar as pessoas, porque o número que elas vão dizer, por exemplo, pagar, ou que elas vão aceitar é necessário, você pode ancorar expectativas, seja numéricas ou não, né? Vocês podem lembrar da propaganda da escola, nem sempre as expectativas são numéricas, mas você consegue ancorar essas expectativas, consegue ajustar isso aí, e isso funciona muito na vida real. É um negócio que funciona mesmo. Newton colocou que Kahneman também tem um estudo semelhante, sim. Na verdade, todos esses viés que eu vou falar aqui, viu, Newton? Eles têm. Porque como é que funciona isso aqui? Só para vocês entenderem, se vocês nunca leram um livro de neurociência, né? Quem estiver assistindo a gente. Sempre um cara publica um paper. Eu fiz de tal maneira assim. E aí outros caras vão inventando outras maneiras de testar para saber se aquilo é verdade e explorar novas perspectivas daqueles viés. Então acaba tendo vários estudos envolvendo o mesmo viés, né? E o Kahneman é um dos pioneiros, né? Bom dia, Célia. Newton, você levantou a mão, quer falar alguma coisa? Vou comentar, né, que a questão dos vieses, né? Todos nós sabemos que nós temos vieses,
teoricamente, né, por exemplo, juízes, eles sabem e devem saber dos vieses, né, até para poder não serem influenciados em algumas decisões. E aí ele fala, né, de um estudo com juízes alemães em que eles foram testou uma loja, né, tendo prova segura para sua condenação. O primeiro grupo foi questionado se condenaria a mais de 3 meses ou menos de 3 meses de prisão. Um segundo grupo a mais de 9 meses ou menos de 9 meses. Né? E o resultado foi que o primeiro grupo condenou em 5 meses e o segundo grupo condenou em 8 meses. Ou seja, por mais que fossem juízes e que essa atuação técnica, mas também, né, foram influenciados pelo viés pelo efeito de ancoragem. Né? Perfeito, com certeza. Funciona assim, esse estudo é bem famoso mesmo. Célia, deixa eu ver aqui. A Célia perguntou se tinha alguma coisa a ver com fake news e quando a mensagem tem propósito de influenciar. Sim, né? Porque o que acontece, Célia, até vai ser o nosso último slide aqui, falando do Richard Thaler, né? Vai ser aqui no final, que é um ganhador do prêmio Nobel. É o seguinte, ele vai dizer assim, que se a mente, né, tem vieses que são previsíveis, então você pode influenciar a mente, já que você já sabe onde ela vai errar. Inclusive o Dan Ariely, que a gente falou dele aqui no encontro passado, ele tem um livro que o livro chama Previsivelmente Irracional. Então as redes sociais mesmo, né? Eu vou gravar um hot seat com vocês um dia, que ele vai chamar Como Sobreviver à Era Digital. E vou mostrar como na era digital eles manipulam a gente nas redes sociais e tal, um monte de ferramentas que existem. Mas exatamente porque manipulam nossos viés cognitivos. E da mesma maneira você pode fazer isso com fake news ou até com notícias verdadeiras, né? Tá todo mundo tentando influenciar todo mundo, na política principalmente. Conrad, você tinha levantado a mão, quer perguntar alguma coisa? Fazer alguma observação? Não, Madem, eu ia pontuar o que você pontuou depois, né? Que não tem nenhuma relação direta entre o que se ancora e a decisão que vai ser tomada, né? Mas você já contemplou aí. Isso, perfeito. Em tese pode ter, né? Você está pedindo uma indenização, está colocando o preço de uma coisa e tal. Mas aí é meio que o óbvio, né? Intuitivamente você imaginaria a ancoragem. O que surpreende da ancoragem é quando ela ancora, mesmo que a pessoa saiba que é falso e diga que é falso, como o caso da idade do Mahatma Gandhi, e no caso da África, por exemplo, que é quando você sabe que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra, e mesmo assim a ancoragem acontece, né? Então isso é que é interessante.